sobre vias, né? Vias são visões que a linguagem SQL cria do banco de dados. Até o Rafael, o Luiz trouxe uma dúvida, que lá pediu para alterar um registro e depois a VIA não atualizava. Às vezes, igual comentei com ele, depois da VIA estando de novo, só para fazer o teste, né? Lembrando que se precisar alterar o registro, provavelmente vai usar aí um update, se foi o que eu entendi. A VIA, gente, são maneiras de eu visualizar os dados, né? De forma que eu posso colocar algumas colunas que não tem, né? No caso de relacionamento, como eu posso também tirar algumas colunas que vamos supor que eu não quero que o usuário veja. Então, o administrador do banco de dados, ele pode criar essas vias e deixar para um terceiro usuário visualizar, porque às vezes eu não quero que ele tenha acesso direto ao meu banco, eu quero que ele só visualize dados, ele não vai inserir, ele não vai alterar, e ele não vai apagar, ele só vai consultar, tá? Isso aí já envolve também aquela questão de criar um novo usuário e dar permissões para ele. Então vamos supor que tem um usuário meio maluquinho, né, que é o Rogério Gaudiano, e aí vocês falam, nossa, eu não gosto que esse cara mexa no meu banco de dados. E aí o que vocês fazem? Vocês criam um usuário com o meu nome, põem a senha, né? E aí os privilégios, você pode colocar só privilégios de select. Pronto. Aí eu não vou conseguir fazer o que eu quero, só o que vocês me permitiram, tá? Então, é legal essa questão de criar usuários, né? E voltando lá para o conceito da VIN, né? A VIN ela foi criada porque ela estando pré-definida, ele consegue consultar o banco de maneira mais rápida, tá? Porque, igual eu estava falando para o Luiz, ele já tem aí um prospecto dos dados, então ele não fica consultando o banco de dados toda hora. Se é um banco de dados muito pesado, ela já deixa isso meio pré-definido. E aí, ele ganha tempo no processamento dessas informações, certo? Boa noite, Melissa. Boa noite, Então, professor. gente, a VIN é um processo que consegue dar uma visualização do banco de dados, né? E ele não precisa ficar consultando o banco toda hora, então ele vai acelerar esse processo de visualização, né? Eu vou conseguir ver meus dados, ou ver só o que eu quero, ou criar uma VIN para que o usuário não veja tudo, ver só as colunas que eu acho interessante, e aí eu tenho um domínio maior. Mas essa aula, né, ela às vezes se torna um pouco mais complexa, por quê? Porque lá na VIN ele começa a exigir uma questão de relacionamento de dados, né? E às vezes a gente precisa parar para ver qual tabela se liga com qual e através de qual campo, né? Que é a chave primária e a chave estrangeira. Estrangeira por quê? Porque eu estou numa tabela buscando informações em outra tabela, por isso que é chave estrangeira. Lembrando que para ser chave estrangeira, né, ela precisa ser chave primária em uma outra tabela. Então, toda chave estrangeira é chave primária em outra tabela. Certo? Alguém mandou alguma coisa aqui? Não, tá tudo certinho. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Hoje eu lembrei, ó. Ó, tá vendo? O remedinho para memória tá ajudando. Vou voltar aqui na aula. Vamos lá, minhas turmas, a ver todas as aulas. Vamos lá para a nossa aula 4, para o cenário. E aí eu tenho aqui o fichário. Então, primeiro exercício que ele pede aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho a letra, ajuda todo mundo. Aí, desenvolva uma VIN que apresente o nome e o telefone de contato dos síndicos de cada condomínio. Opa, opa!
Desenvolva uma VIN que apresente o nome e o telefone de contato dos síndicos de cada condomínio. Então, ele quer que apareça o condomínio, ele quer que apareça o telefone de contato e aparece o condomínio, tá? O condomínio eu posso fazer ele aparecendo só o código, né? Porque ele falou o nome e o telefone. Se ele falasse assim, ó, apresente o nome do síndico e o nome do condomínio, aí eu precisaria fazer um relacionamento entre as tabelas. O que eu acho mais interessante, né? Em vez de ele mostrar o código, ele mostrar o nome, né? Porque senão fica difícil a gente guardar o nome de todo mundo, né? Ah, mandou aqui, ó. Erro ao criar account, né? A conta Rebeca. O, aqui, ó, ele tá dando erro porque você tá tentando criar o. Não, você colocou o nome do usuário normal, né? Que ele tá aparecendo um caractere gráfico, né? Cheque manualmente a correspondência do MyServer e verifique a síntese ao usar, né, 1, 2, 3, 4. Aqui, na verdade, você está criando ele pela parte gráfica, né? Você está criando ele aqui pela parte gráfica da plataforma, né? Você não está Sim, eu criando fiz ele, pela parte gráfica. tá? Não é pela parte de comandos, tá? Depois me manda um print dessa tela aqui, só os campos, assim, mesmo sem Ah, tá. preencher. Tá bom. Faz tempo que eu não uso a parte gráfica, às vezes teve alguma atualização. Só para Tá. mim Não, tá me, bom. me Depois a gente situar. vê. Esse daí é o item 3. Aham. Então Tá bom. vamos lá. Voltando aqui. Então, vou ter de abrir a minha Workbench, né? Vamos lá, Workbench. Tarará, tarará. Criou, vou conectar aqui. Ah, lembrando, ó, que quando eu abro o MySQL Workbench, ele aparece os usuários, né? E quando eu crio um usuário, gente, ele aparece aqui, ó. Tá? O root é o usuário administrador, mas igual eu estava criando um usuário lá chamado Rebeca, iria aparecer um novo usuário aqui chamado Rebeca, só para já ir contextualizando o assunto. Então vamos lá, vou entrar aqui e eu quero criar uma VIN, né? E aí, para criar uma VIN, eu posso criar ela aqui no SQL mesmo, né? E aí fica mais fácil, né? Então posso colocar lá create VIN, né? Vou criar uma VIN e aí eu vou dar o nome que eu quero para a VIN, né? Então vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, VIN síndico. Estou criando ela, tá? Até também, ó, se eu abrir aqui imobiliária, VINs aqui, eu também consigo criar aqui, ó, create VIN, tá? Então eu posso ir digitando aqui, mas aqui ele vai mais rápido, ó, vem no VIN, create VIN e taran, ele já vem aqui, vou dar um nome para a VIN, né? Eu vou colocar aqui, ó, nome síndico ou VIN síndico, que é uma VIN síndico. E aí né, aonde que ele vai procurar essas informações? Então vou pedir para ele procurar select síndico.nome, eu vou querer o nome, só que a partir de agora o síndico nome vai ser chamado de nome. Professor, o senhor está criando aquele aliás de novo? Estou. Estou para ficar mais fácil, gente. Em vez de eu ficar falando para ele, ó, agora é o nome do síndico. Não, agora é o nome do condomínio. Eu já estou criando com o as aqui, definindo o nome, para ficar mais fácil, certo? E aí eu vou fazer aqui no síndico, ponto telefone, as telefone. Então agora, a partir de agora, ele vai ser chamado só por telefone. E condomínio, ponto nome, as condo, underline, nome, para saber que é o condomínio. Eu estou fazendo, então, uma junção das duas tabelas, de síndico e de condomínio. Professor, mas lá não pediu para aparecer o nome do condomínio. Gente, mas aí nós vamos deixar ele mais lindo,
né? Nós vamos, ao invés de colocar o código, nós vamos colocar o nome, né? Já pensou se numa empresa eu só conseguisse visualizar os códigos do produto e eu não soubesse qual era o nome do produto, o trabalho que ia me dar, que eu precisava saber tudo de cor, tá? E eu também dou aula presencial, esse dia eu estava brincando, gente, eu não estou na idade mais de guardar um monte de código, tá? Então eu estou guardando mais o nome. Então aqui eu estou fazendo a junção das duas tabelas, só que eu estou padronizando os nomes. Eu padronizei aqui o nome do síndico, porque na tabela de condomínio também existe o campo nome. E para não ter esse conflito, eu já estou usando o as e atribuindo um novo nome, tá? É um aliás também, tá? From, de qual tabela que ele vai pegar? Ele vai pegar da tabela síndico, vírgula, a tabela condomínio. Condomínio. Então, vai pegar das duas tabelas. Só que eu quero que ele busque os dados, somente os dados que fazem relação, que um está ligado com o outro, né? Então, vamos lá. Where, e aí eu coloco condomínio, ponto, matrícula, underline sind, igual a síndico, ponto, matrícula. Eu estou estipulando aqui, meninos, o Para fazer uma relacionamento. junção das tabelas, professor? Isso, estou fazendo a junção, só que eu tenho que estipular como que elas conversam, né? Então, na tabela condomínio, existe o campo matrícula SINT, que busca lá na tabela síndico a matrícula. Então, aqui é a chave primária, aqui é a chave estrangeira, só que não tem ordem, tá? Se eu inverter aqui também não tem problema. Se eu fizer isso aqui, ó, não tem problema algum. Tanto faz, mas eu preciso colocar os dois campos que conversam entre eles, né? Então, eu estou falando o que que eles têm em comum, a tabela condomínio e a tabela síndico? O número de matrícula. Por que que eu tenho que fazer esse where colocando essas duas condições? Senão ele aparece registros repetidos. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou aplicar, aplicar. E é legal quando eu crio aqui e a hora que eu mando aplicar, né, ele já define qual é o usuário que vai usar, já define segurança, ele já faz um join entre as tabelas. Eu não pus join, eu pus vírgula, tá? E ele já faz todas essas alterações para nós, bonitinho. E aí, deixa eu só mostrar para vocês como é que ficou, ó. Select, asterisco, from, e aí eu vou colocar VM síndico. Mas, professor, mas não é uma VM? É, mas para ele é como se fosse uma tabela agora. Uma tabela. Ó, vou executar e ele me mostrou o nome, o telefone e o nome do síndico, desculpa, o telefone do síndico e o nome do condomínio. Ou seja, eu fiz a junção das duas tabelas, ligando os dados, né? E permitindo com que essas informações não repitam. Ó, se você olhar aqui, ele trouxe o Antônio Carlos, que é do condomínio São Paulo, o Sidney Delgado, que é do condomínio Brasil. Agora, se eu vim aqui na VIN, alterar ela, e não colocar, cadê? Aqui. E não colocar a cláusula where, eu não ligo a chave primária com a chave estrangeira, aí ele vai começar a ter repetições. Quer ver, ó? Vamos selecionar aqui de novo. Deixa eu fechar aqui. Aí. Venho aqui, executo. Olha lá. Você viu? Ó, saiu o Sidney duas vezes, Antônio Carlos duas vezes. Tá? Tanto o Sidney quanto o Antônio é do condomínio São Paulo. Tanto o Sidney quanto o Antônio é do condomínio Brasil. Gente, não fez o relacionamento correto. Então, por isso que quando eu crio uma VIN, eu preciso ter o cuidado de colocar o where lá. E lá no where, eu especificar qual é a relação entre as tabelas. Espera aí. Aí, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o relacionamento, né? Que é a cláusula where, para ele não fazer aquelas repetições. Where,
Porque aí eu preciso falar para ele, ó, quem liga com quem, né? Então, condomínio, ponto, matrícula Sind, igual a síndico, ponto, matrícula. Pronto, agora tá tudo um ligado ao outro. E ele já sabe quem se relaciona com quem, então ele não traz dados repetidos, ó. Tcharam! Pronto. Fez a ligação, rodou bonitinho. Então, essa seria a resolução, né, do primeiro exercício. Vejam que eu só coloquei aqui síndico, vírgula, condomínio, que é as duas tabelas, ele já faz o join sozinho. Então, esse assistente é bem interessante. Deixa eu só ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Não. Tá tranquilo até aqui, meninos? Pode continuar? Tá? Pode, professor. Eu só não tinha colocado o condomínio. E Ah, eu não tá. tinha colocado também, mas aí eu refiz aqui, criei outra, né? E Tá. refiz, que aí a gente usa também para estudo, né? Só deixar bem claro, ó, que ele não pediu aqui, ó. Se você não colocou, eu não poderia te dar errado, Não, sim. É, certo? mas é bom colocar completo, né? Eu cheguei a Aham. visualizar isso, mas assim, eu acabei fazendo como estava aí. Aí Uhum. rodou, funcionou, fiquei feliz, né? É lógico. Lógico. Mas beleza, fica melhor dessa maneira, né? Com Aham. alterando o nome. Isso. Até você falar assim, ah, professor, eu sou mais chato que o senhor, eu quero colocar o código aqui também. Aí você pode colocar aqui, ó. Vamos lá? Você pode, eu posso colocar aqui, ó, condomínio, ponto. E aí o código do condomínio é matrícula Sind, matrícula underline Sind S, e aí eu posso pôr matrícula. Não, peraí, eu quero o código do condomínio. Peraí. Então é condomínio. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou ter que pôr uma vírgula, porque eu vou continuar o campo aqui. Deixa eu ir lá em condomínio, colunas, é o código. Então, condomínio.código, S, aí eu posso pôr o nome código, Aham. porque não É tem que seria o nenhum. 1 ou o 2, né? Isso. Entraria também. Aplico, e aí eu acrescento um campo a mais, ó. Cadê meu SQL? Seleciono. Olha lá, ó. Vai Aham. aparecer tudo agora: o nome, o telefone, o nome do condomínio e o código dele. Ah, perfeito. Certo? Vamos lá. O próximo exercício ele exige muita coisa. Muita coisa. Por quê? Boa noite, Monique. Oi, boa noite. Noite. O próximo, ó, desenvolva uma VIN que apresente o total de apartamentos por condomínio. Gente, aqui é um conceito de SQL bem técnico. Deixa eu só desligar a câmera. Eu brinco, eu falo que gente feia não pode ficar aparecendo toda hora, não, senão os alunos perdem o foco. E aí, ó, desenvolva uma VIN que apresente o total de apartamentos por condomínio. Então, aqui ele vai envolver o seguinte a opção, que eu tenho o condomínio 1 e o condomínio 2. Não, condomínio 1, condomínio 2, e existem alguns apartamentos que são do condomínio 1, alguns apartamentos que são do condomínio 2. Só que como eu quero que ele conta quantos itens tem, eu vou estar trabalhando com grupo. Então aqui eu estarei trabalhando com grupos, né? O que seria esse grupo? Grupo seria o conceito de agrupar. Então eu quero que ele conte todos os apartamentos do grupo do condomínio 1 e todos os apartamentos do grupo do condomínio 2. Então é um conceito um pouquinho maior, né? Na questão aí do nosso SQL. Vamos lá então, ó. Vou criar a VIN, então posso minimizar aqui, vou na VIN, botão direito, Create VIN, e aí vou dar um nome para a VIN. Eu quero ver a quantidade de apartamentos. Então posso colocar aqui, ó, total underline AP, APT, ó, total de apartamentos.
Se eu quiser deixar maior, total de apartamentos por condomínio, beleza. Só que eu não gosto de números muito grandes, não, porque depois a gente tem que ficar repetindo esse nome na hora que precisa, né? Então vamos lá. Eu vou querer fazer um select, só que agora ao contrário, eu quero contar quantos apartamentos eu tenho. Então, para contar, eu tenho uma função chamada count, que é específica do SQL para contar. Então, count, vou contar o quê? Apartamento, ponto, número. Ou seja, ele vai contar quantos apartamentos, quantos números tem de apartamentos. Então, se você olhar aqui, ó, o número é a chave primária. Então, se eu contar quantos números eu tenho, eu sei quantos apartamentos eu tenho. E já vou até pedir para ele criar uma coluna para isso chamada total. Total. E aí, de qual Então eu quero que ele traga o total, mas também eu quero que ele traga, né, o nome de cada condomínio. Então, condomínio, ponto, nome, as nome. Então ele vai trazer o total de cada apartamento e o nome do condomínio. Então ele traz o nome do condomínio e quantos apartamentos vai ter naquele condomínio. Eu até acho que aqui, ao contrário, fica mais bonitinho. Ele colocar aqui o nome do condomínio e depois ele coloca a quantidade. Eu acho que a gente estaria mais acostumado com isso. O nome do condomínio, na frente o total. From, de qual tabela? Da tabela apartamento. Então ele vai fazer a ligação entre elas. Apartamento e condomínio. Where, qual é a cláusula, né? Como que é a ligação? Apartamento, ponto, código. Não, ah, só. Eu falei não, porque minha cachorrinha chegou aqui. Código.count, conde, código, underline, conde, que é o código do condomínio. Ponto, condomínio, ponto, código. Aqui, o que eu estou pedindo para ele fazer? Fazer a ligação da chave primária com a chave estrangeira. Eu não vou colocar o group by agora, não vou pedir para ele ordenar. Tá? Eu vou aplicar e vou executar. Vou vir aqui, select, vim, eu coloquei total apto. Vou executar. Ó, ele deu um erro e ele falou que eu não coloquei o group by e aí ele não consegue fazer um select contando. Então, eu queria ver se ele executasse, ele não executou, ele exigiu que eu colocasse o grupo. Então, vou fazer isso. Vou vir aqui, vou na editar a minha vina e vou colocar aqui, ó, group by. E aí eu quero que ele agrupa por quê? Por condomínio ou por apartamento? O condomínio. Isso, por quê? Porque é um condomínio que tem vários apartamentos. Muito bem. E aí eu coloco aqui, ó, condomínio.código. Aplico, aplico, fecho, volto na VIN, executo e ele mostrou o nome do condomínio. Aqui eu acho que não vou conseguir ampliar. O nome do condomínio e a quantidade de apartamentos. Olha que bonitinho. Só que eu precisei fazer o quê? Um group by, tá? Então, já guarda essa regrinha. Precisou usar um count e entre essas tabelas, eu quero fazer um count juntando duas tabelas, vou precisar colocar um group by, tá? E se eu quiser ainda, que eu vi que alguns alunos fizeram lá na Via, eles fizeram isso aqui, ó. Colocaram o condomínio em ordem alfabética. Aí já é o order by. Order by, eu quero colocar condomínio, ponto, acho que é nome, deixa eu só confirmar aqui. Condomínio, deixa eu ver as colunas. É nome, isso mesmo.
Ele vai ficar em ordem alfabética. Então, aqui só tem 2 condomínios, né? Mas se tivesse mais, ia dar diferença. Se eu voltar aqui, ó. Ó, condomínio São Paulo e condomínio Brasil. Provavelmente ele vai inverter. Olha lá, o primeiro B, né? Brasil, depois o S de São Paulo. Então ele colocou em ordem alfabética. Então, se eu parar para ver, né? Olha o tanto de conceito. Count, o count, o group que não está atualizado. Vou pegar esse último que está. Então aqui eu tenho um count para contar, eu tenho um group by e eu tenho um order by. Olha que tanto de recurso, né, que foi usado nesse exercício, tá? Eu só fui obrigado a usar o group by porque eu estou trabalhando contando informações de 2 tabelas. Aí eu tenho que fazer esse group by. Se eu estivesse contando na mesma tabela, ou seja, eu quero contar quantos apartamentos eu tenho, independente de condomínio. Aí eu não precisaria usar o group by. Só precisei porque tem relação entre tabelas aqui, são 2 tabelas. Aí eu preciso agrupar em uma, ok? E aí, ele vem agora, deixa eu só voltar aqui. Ele vem aqui, ó, cria um usuário e conceda a ele o privilégio de select nas vias dos exercícios anteriores. Então, nós vamos precisar criar um usuário, certo? E aí, um usuário, eu crio ele, né? E depois eu atribuo privilégios para ele, certo? Então, vamos lá. Se eu for seguir aqui o material, né, dessa aula, então vamos lá, ó. Mergulhando no tema, agenda, visões controladas e permissões. Aí ele mostra aqui da VIN, né? Ó, ele tem a opção aqui de alterar uma via, então se precisar, né, fazer alterações, excluir, que foi o que eu estava conversando com o Luiz hoje, um drop às vezes vai ser necessário. E depois ele fala sobre criar usuários. Hoje eu tô difícil para me falar. Criar usuários e dar privilégios, né? E aí eu posso criar ele ou pelo assistente ou pelo código, né? Pelo código, moçada, eu acho que mais fácil, mais rápido, tá? Então aqui eu tenho o create user, né, para criar um usuário. Vou até copiar o código para ir um pouquinho mais acelerado. Vou vir aqui, ó, posso vir na Vina, ó. Já estou com uma letra um pouquinho maior. Então vamos lá. Sempre é create user. Aqui eu coloco o nome do usuário, né? Então vamos supor que eu coloco lá Rebeca, que era que. Espera aí, oh, gente, eu estou tentando guardar os nomes que a Tatiane mandou, é isso, né? É. Vamos criar um usuário que a Tatiane queria, a Rebeca. Deixa eu voltar aqui. E aí, todos os usuários vão fazer parte do domínio @localhost. @localhost é o nome do meu servidor. Todos os usuários ficam logados nesse servidor. Então, sempre vai ser @localhost, tá? Identificação by password, a senha. Então, eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar tudo numa linha só, que vai que ele está enjoado hoje e ele não deixa eu criar o usuário. Ó, então, eu estou criando um usuário chamado Rebeca, que pertence ao domínio localhost, a qual a senha é 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui, executar, e aí ela falou que foi criado, ó. Foi criado um novo usuário. Teoricamente, já aconteceu isso comigo. Eu fecho o MySQL, aí eu vou lá, abro de novo o MySQL Workbench e ele não aparecer aqui, ó. Ó que feiura. Ele não aparece o usuário que eu acabei de criar. Já aconteceu isso comigo, tá? E eu fiquei tentando, até uma hora que ele apareceu. É feiura
Workbench, tá? Eu vou entrar com o usuário root, mas ele criou o usuário Rebeca, tá? Só que ele não mostra. Ele é feiura, ele faz feiura, tá? Depois tem que danar com ele. Deixa eu só voltar aqui no material. Ó, ele até comenta, ele pede para que você entre lá em server, users e privilégios. Então, server, usuários e privilégios. Ah lá, o Rebeca ó, foi criado. Ó. Então, quando eu crio aqui, ó, eu acho que aquela hora que você estava criando, Tatiana, e não, se não deu certo, é porque confere se estava o local host aqui, ó, tá? Não, não tava, tava aquele percentual. Ah, tá. Então, porque ele não sabia qual que era o domínio. Então, às vezes pode ter sido isso, Pode tá? ser, né? Tá, Isso. eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando. Quando eu Uhum. fiz pelo comando, deu certo mesmo. Aí Ai, agora eu tô vendo se uhum, aparece ali para mim, conforme o senhor está tá. mostrando. Você viu que chato, né? Ele criou, mas não apareceu a hora que eu inicializei. Ele deveria aparecer. E aí, meninos, ó, aqui você podem colocar os privilégios que você quer para ele. Então, vamos supor, eu quero que o usuário Rebeca, então marquei aqui Rebeca, esteja só Vian, né? Então, show Vian. Eu marco, aplico, e aí eu estou dando o privilégio para ela ver as vias. Só que aqui eu estou fazendo por assistente. Eu quero fazer por código, tá? Então, por código vai ser da seguinte forma, ó. Depois que você cria o usuário, né? Para que o usuário possa executar alguma ação, ele precisa ter permissão ou privilégios. Então, aqui eu tenho, né, a opção de dar privilégios. Então, grant, tipo de permissão. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Grant, select, e aí, deixa eu colocar lá, que a gente faz o estudo dele, ó. Deixa eu voltar lá no meu banco de dados. Vou fechar aqui o de privilégios. Aí, ó, criei o usuário. Vou até colocar aí embaixo, que eu acho que é interessante para a gente analisar a frase. Ó, grant é para dar permissão. Que permissão que eu quero? A de select. Select, update eu não quero. Então, vou tirar update. On, aonde que eu quero que ele dê permissão? No imobiliária. Então, aqui seria imobiliário. Certo? O, qual a permissão? Aonde que eu quero dar permissão? Na VIN. Aí eu pego o nome da VIN aqui, ó. Vamos supor que eu quero a VIN síndico. VIN, eu coloquei tudo junto, síndico. To, para quem que eu vou dar usuário? Para quem que eu vou dar permissão? Qual usuário? Rebeca. Então eu especifico o comando, em qual local que ele pode dar a permissão. Aqui eu só coloquei na VIN. Qual usuário? Rebeca. Lá para o assistente, a permissão acho que foi mais fácil, né? Que eu marquei o usuário Rebeca, marquei o recurso e apliquei. Aqui eu tenho que ficar montando o quebra-cabeça inteiro, né? Ó. Eu tenho que colocar o select, o on, qual, qual recurso que eu estou permitindo para ele e para qual usuário. Seleciono, aplico, e aí ele afetou, né? Ele colocou o recurso. E se eu quiser tirar o recurso, aí é o outro comando, tá? Que é o revoke. É o rebook. Isso. E aí eu, né, posso tirar o privilégio. É difícil falar tirar privilégio, né? A gente já tem tão pouco, né? Fala de tirar privilégio de alguém, dá até uma tristeza. Certo? E se eu não me engano aqui também, ó, deixa eu voltar no meu MySQL. Se eu coloco aqui
Eu acho que aqui ele funciona nessa versão. Se eu pôr asterisco, ele daria permissão a tudo. Estranho eu dar permissão a tudo, mas vamos supor que eu queira. Olha lá, ó. Ele deu. Vou só conferir se ele deu permissão total mesmo, ó. Não seria legal, porque. Não, ó. Eu até concordo dele não deixar da permissão total. Porque quem tem que ter permissão total no meu banco? Só o administrador, gente. Eu até concordo, ó. Concordo aqui dele não ter dado todas as permissões. Concordo em gênero, número e grau. Tá? Mesmo eu colocando asterisco, ele não deu todas as permissões e eu concordo. Porque senão ele vai virar administrador, gente. E aí, se tem dois administrador, fica meio complexo, porque se eles não tiverem um bom entrosamento, né? Os dois têm poder para tudo, e aí? Fica complicado. Então, geralmente é um só com poder total e o outro com alguns privilégios. Né? E, pô, nossa, hoje eu tô bonzinho, era para me explicar só a metade, eu já tô no terceiro. Vamos lá. E por último, para encerrar, ele fala ali sobre a inteligência artificial, né? E ele fala para você utilizar a inteligência artificial, né? Comentando ali com ela como que eu poderia estar verificando ou alguma inconsistência no meu banco de dados, ver se existe algum apartamento sem morador, né? Se existe algum exemplo, se existe algum apartamento que não está em nenhum condomínio, né? Então, primeira coisa, tá? Eu preciso passar para a inteligência artificial o script do meu banco, senão ele não vai entender o que que eu estou falando. Não adianta eu chegar e falar para ele, ó, eu tenho um banco de dados onde eu tenho cadastro de condomínio. Gente, ele não vai saber quais são os campos para poder fazer a ligação de forma correta, tá? E aí, até alguns alunos falaram que estavam usando uma tabela chamada morador, que eu concordo, a maioria dos outros alunos estavam usando também esse nome, porque quem mora no apartamento é o morador mesmo. Criar essa tabela, fazer a inserção de dados e depois pedir para a IA fazer isso, contar quantas pessoas tem. Ó, já entra em contar, e aí como entra apartamento e entra morador, já duas tabelas, tem relacionamento, é contar, então vou precisar usar um group by. Viu o conceito que eu falei hoje? Toda vez que for contar e tiver relacionando duas tabelas, vai ter de usar o group by. Certo? Uhum. Hã? Bom. Certo? Então, o da inteligência artificial é um exercício que vocês vão ter de sentar com calma, olhar, testar, né? Os outros a gente já deu aí uma maquinada, tá? Só lembrando que a inteligência artificial, principalmente nesse exercício aqui, não é faça tudo para mim, é ir por partes. Como que deve ser a estrutura da minha tabela, como que eu faço a inserção e como eu faço a verificação, né? Essas verificações aqui, ó. A quantidade de pessoas depois reside por unidade, por apartamento. Se tem algum apartamento que não está em condomínio, se tem algum condomínio que não tem apartamento, tá? E aí depois, a hora que eu faço um count, ele já vai me mostrar se existe algum apartamento sem morador, né? Detectar possíveis erros fora do padrão. Então, apartamentos com... Professor, Oi? é, eu vou criar uma view que vai ter esses dados, o número do apartamento, o condomínio e a quantidade de pessoas, depois que eu criei a tabela moradores e eu fiz as Isso, inserções de moradores. Aí, depois de feito isso, que eu vou pedir para a IA fazer essa análise aí daqueles últimos 3 pontos. isso.
Isso mesmo. Como a aula é da Vino, eu empolguei e não falei, mas é com a Vino que você vai verificar. E aqui ele até sugere, ó, apartamentos com número muito alto de moradores, tá? Bom, aqui já é um outro problema, né? Porque se eu for parar para pensar, eu precisaria mudar a tabela de apartamentos para colocar o número máximo de moradores, tá? Aí já é uma outra alteração, tá? Esse aqui, eu acho que se trabalhar com esse aqui, ó, essa análise com moradores zeros e seguir correções e melhorias, porque esse aqui você precisaria mexer na tabela de novo. Porque se eu não colocar quantos moradores pode ter no apartamento, não tem como eu saber se tem um alto número ou não, porque eu não sei o tamanho do apartamento. Não tem nenhum parâmetro, né? É, ela Ah, fala bonito, né? Parâmetro, gostei. É isso mesmo. tá bom. Sabe as palavras. Vocês entenderam aí, meninos? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Entendi. Só não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou tentar. Ah, É, mas exatamente, professora. Assim, na teoria não parece tão difícil a maioria dos exercícios, mas só na hora de tentar mesmo para ver. Não, é, Melissa, até o quarto é tranquilo. É, então, até o quarto parece Esse quarto tranquilo. aí, assim, o criar a tabela morador também é algo fácil, que a gente já, né, tá acostumado, né? Eu cheguei a criar, eu parei aí, eu até falei com o professor. É. Mas aí eu mas vou dar uma analisada hoje. não, tranquilo. Qualquer coisa manda um print. Aí só que só tem um detalhe, né? Vocês conseguirem mandar um print até amanhã, porque final de semana a gente está proibido de mexer na Ah, plataforma. não, sim, professor. Aí se eu Tem que ser puder até amanhã ajudar, de manhã, né? mas pode postar até na terça, não é? Não, Até na até segunda. segunda, Até meio-dia. segunda. É, porque o meu horário depois de tutoria é depois da 1 hora. Mas aí, se quiser mandar lá no correio alguma coisa, eu estou à disposição. Que amanhã eu tenho tutoria da 1 até às 5. Ah, eu vou tentar Professor, fazer para até amanhã. Tudo bem, fala, Luiz. desculpa, interrompi a outra pessoa, desculpa. Não, eu fiquei só, eu só queria saber o seguinte, eu sei que esse quarto aí é bem detalhado, eu vou tentar fazer, para eu tirar pelo menos um R, se eu acertar o 4 pela metade, assim, mais ou menos fizer, eu ganho pelo menos um R ali, professor, para não Ah, ir não, para recuperação. você ganha até um B aí, que isso. Ah, então tá Não, bom, a então gente tá vai tranquilo, conseguir então, eu não, fazer, Luiz. Tem que é, pensar positivo. Mas eu tenho né, é que certeza eu que só vocês não vão. quero ficar de recuperação, só isso, né? Não tem que Não, não fazer vai de Não, não ficar, vamos novo. não. ficar, não. Vamos tentar fazer. Não, Vai o que eu vou não, tentar gente. fazer, eu vou fazer. Eu não quero não, que eu vou acertar, eu não sei. Mas que eu não quero ficar com I, é só isso. Não, ó, Luiz, só para você ficar bem tranquilo. Porque se a gente ficar de cabeça muito quente, às vezes a gente, com tanta preocupação, ó, são 4 exercícios, ok? Se você fizer 3, você já fez mais da metade da prova, entendeu? Então, você não vai conseguir, vamos supor, eu não fiz nada do quarto. Não estou falando que não é para fazer, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Mas só os outros 3 já dá mais da metade da nota, tá? Sim, só para você tranquilizar. Mas eu vou pedir para vocês, vocês vão me entregar os 4 e eu tenho certeza que eu vou colocar lá excelente trabalho. Beleza, professor. Não, eu sempre tento fazer tudo, né? Pô, com certeza Aham, eu vou tentar fazer esse 4 aí. É porque com medo de não conseguir acertar tudo, né? Acho que bem detalhista, são vários pontos que ele está pedindo. Mas aham. enfim, vou tentar fazer. Depois aí, se tiver, vamos que o senhor vai corrigir se estiver errado. Se puder apontar onde que tem que fazer para fazer corretamente, né? Lógico, pode Aí deixar. esse feedback que o senhor coloca sempre é muito bom, assim. Para mim, é muito positivo. Não, pode deixar. Eu faço questão. Professor, Oi, por exemplo, eu aqui criei a tabela morador. certo? O, o nome que eu vou inserir alguns campos, né? Aí Aham, com um ID alto incremento, o nome do morador, o apartamento,
que eu já estou cadastrando conforme a tabela, né, que eu tenho de apartamentos, os números do Ótimo. apartamento, né? E eu coloquei. Ah, eu também acabei depois colocando uma outra coluna, né? Colocando o condomínio. E deixa eu só pegar aqui a chamar. Eu vou relacionar essa coluna do morador com. Deixa eu pegar aqui. Com apartamento e condomínio. Só apartamento, Só Tatiane. Só apartamento? apartamento. Sabe por quê? Porque apartamento já está ligado em condomínio, então você não precisa ligar de novo, Ah, tá. Deixa eu dar. entendeu? Ah, tá. Porque já tem o código do condomínio, né? Isso, Que aí tem o número do apartamento, no tipo, né? Se é cobertura ou não, e o código. Então, só é relacionar o morador com o apartamento. isso, Tá. isso. Ai, ontem não deu certo. Agora eu vou Hoje tentar vai fazer. dar. Hoje vai Até dar. amanhã, meio-dia, eu te mando alguma coisa. Prometo. Fechou. Está à disposição. Porque pelo menos se tiver errado, ainda consigo tentar corrigir, né? Eu acho Aham. que para enviar. Porque a outra parte eu já tinha feito, tirando o erro do 3, né? Mas agora, como porque eu não vi, eu li a apostila, mas acabei deixando de lado a questão dos comandos, né? Que poderia ter. Aham. E normalmente eu faço por comando. Ontem eu fui fazer porque eu estava assistindo o vídeo, aí, nossa, não deu nada certo. E agora eu tentei incluir o meu outro filho no banco, deu erro de novo, o mesmo erro, colocando aquele localhost. Deixa eu te mandar o print. Tá. Vamos ver. Deixa eu só ver aonde que eu salvei o print. Deu o mesmo erro. Eu joguei o erro para o lado para o senhor ver Ah, a telinha, aqueles ótimo, detalhes, tá? ótimo. É bom que já vai tirando todas as nossas dúvidas. Então, É que quando eu fiz pelo. Ali no. Ai, como é que fala, gente? Esqueci. código. Não, por código deu certo, mas quando eu fiz ali na Ah, usuários e privilégios. Ah, esqueci o nome. aqui, ó. Aqui ele está Isso, aí falando, ó. deu Ó, erro por aí. aqui ele está falando que a senha tem de ter no mínimo 8 caracteres e usar letras, números e caracteres acentuados. Mas engraçado que eu coloquei a mesma senha que o senhor estava dando como exemplo, né? Quando eu Sim, fiz no comando, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, rodou. sim, mas aqui na interface ele Ah, é tá. mais exigente. Na interface, esqueci essa Aham, palavra. Ah, então eu vou rodar aqui de novo para ver. Tá bom. certo? Tem que ser letras, né? É, tem que ter Engraçado que tem, quando eu estava só cadastrando da Rebeca, né, pela interface, eu estava colocando letras e números, tem que ter inclusive letra, caracteres número, especiais, e não estava isso. subindo. Ó, mas é porque faltou o local host. Ah, pode ser. Eu vou tentar agora para ver se vai. Certinho. Meninos, eu só tenho de ir lá que agora 8h30 eu tenho que dar aula em outra escola. Tá bom, Certo? professor. Certo. Dá uma olhadinha e qualquer coisa depois vocês me mandam correio, fazendo favor. Obri- Obrigado, professor. Obrigado Obrigada, vocês. professor. Muito obrigado vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso e bom estudo. Obrigada, Obrigada, professor. professor.